Shalom, graças e paz, bom dia a todos. Esse é um tempo novo, nós estamos aqui no terreno da comunidade cristã Renovação, onde vai ser um tempo novo. Nós estamos organizando aqui a questão do renovo do Centro de Integração Social, Centro de Recuperação. E hoje eu quero deixar uma palavra para o teu coração sobre propósito, sobre missão e sobre qual é a nossa parte. Por que nós estamos nessa terra? Por que Deus te colocou nesse planeta? Por que Deus te trouxe para o plano físico? Deus não te trouxe à toa, Ele te trouxe porque tu tem um propósito. A Bíblia diz em Gênesis, nós vamos ler aqui para começar, aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versos 17, a Bíblia diz assim: e colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Deus está falando sobre os luminares que Ele colocou para a estação, ou seja, para que pudesse ter uma definição dos tempos e mais, para governar o dia e a noite. E olha o que Ele diz com relação aqui ao homem, no versos 26, ele diz assim: e também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal doméstico, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja pela terra. Criou Deus, pois, o homem, foca aqui, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. Então aqui a gente vê, querido, que quando Deus colocou, quando Ele fez a terra, quando Ele criou o homem, era para exclusivamente o homem ter governo. Era para esse homem governar, para esse homem dominar. E esse desejo de ser líder, esse desejo de ser governo, esse desejo de ser alguém influente, ele está no coração humano, ele está no nosso coração. Por que as pessoas se arriscam em vender droga? Por que as pessoas assaltam? Por que os homens, eles querem ter família, querem criar filhos, eles querem estudar? Porque eles têm um desejo no coração de se tornar líderes, têm um desejo no coração de influenciar. Esse é o desejo número 1 da sociedade. Só que algumas pessoas não querem pagar o preço, algumas pessoas elas não querem estudar, elas não querem ir pelo caminho certo. E como o desejo é maior no coração dela, elas querem de qualquer forma influenciar, elas querem de qualquer forma governar e findam por tomar atitudes que não vão levar elas a esse propósito, mas vão levar elas para um outro propósito. A Bíblia diz que tem caminho que para o homem parece ser caminho de vida, caminho bom, mas no final é caminho de morte. Então o que leva esses jovens para droga, venderem droga, senão a vontade de liderar? O que levam eles para o vício da cachaça, da maconha, do cigarro, senão o desejo de ser influência para os outros, senão o desejo de ser percebido, querendo ser aceito pela sociedade e se moldando aos padrões sociais, sabendo que esse mundo jaz do maligno e que esse padrão social ele vai trazer para a nossa vida um disfuncionamento espiritual, ele vai trazer para a nossa vida degradação social. E hoje esses homens estão sofrendo as consequências pelas decisões tomadas a fim de se tornarem líderes. Então, nesse momento, o projeto Renovação ele vem com esse tópico, essa característica de fazer com que eles entrem para o projeto original, de que eles se convertam para o projeto correto, para o propósito correto, que é governar, mas governar com legitimidade. Governar por quê? Porque o governador do reino, o Espírito Santo, vai reinar sobre a vida desses homens, e o governador reinando na vida deles, eles também serão um governo. Por quê? Porque o ser humano quer poder, o ser humano almeja poder, o ser humano deseja poder, e a Bíblia diz que esse poder vai ser derramado sobre nós com o Espírito Santo.
e recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então nessa manhã, que você possa refletir nesse dia, que você possa refletir e que nessa semana você possa refletir nesse mês, nesse ano, até a consumação do século, até Jesus voltar, você possa refletir sobre o teu propósito nessa terra. Viver sem propósito é pior do que morrer. Então Deus te destinou para resolver um problema da sociedade, Deus te destinou para fazer a diferença, e o inimigo tem trabalhado de todas as formas para que tu não cumpra o teu propósito. Mas eu quero te dizer que toda arma forjada não prospera contra a tua vida, e toda língua que se levantar será condenada em juízo, porque o Senhor tem uma promessa, e a promessa do Senhor é que nós, os filhos deles, herdaremos essa terra. A promessa de Deus é que nós governaremos. A promessa de Deus é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele já venceu o mundo. Então, Ele já venceu todos os problemas, todas as dificuldades. A Bíblia diz em Efésios que tudo já está preparado para nós nas regiões celestes em Cristo. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus te abençoe. Esse é um novo tempo. Nós vamos estar aqui, ó. Nós estamos limpando aqui. E a partir de hoje começa um tempo onde as vidas, nós vamos estar mostrando os jovens que estão sendo tratados, vamos estar pegando depoimento. Vai ser um tempo maravilhoso. Que Deus te abençoe e que Deus ministre profundamente no teu coração sobre uma mudança. Mas não uma mudança no discurso, mas uma mudança no caráter. Uma mudança que vai impactar a sociedade, uma mudança que vai gerar mudança em outras pessoas. Essa é a mudança que Deus quer para a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Amém.